No ano 536, o Sol ficou sem brilho por 18 meses seguidos. 18! Hoje a gente passa protetor solar para se defender do calor. Naquela época, o terror era o Sol simplesmente desaparecer. Sério, isso não foi um inverno rigoroso, foi o verão que nunca chegou. O historiador bizantino Procópio descreveu o Sol emitindo luz sem brilho, como a Lua. Na Irlanda, os anais foram brutais e diretos, uma falha de pão. E na China, relatos confirmam neve em pleno agosto. E isso me fez pensar. A gente está fazendo essa série, a rotina diária de um camponês no inverno. Este é o 4º de 8 episódios. Mas o que acontece quando o inverno não é só uma estação? E se ele durasse o ano todo? E o seguinte também. Então, voltando ao ponto principal. Uma névoa misteriosa cobriu o planeta, mas ninguém sabia de onde vinha. A questão não era só o que estava acontecendo, mas por quê. E como uma única catástrofe climática preparou o terreno para pragas, a queda de impérios e até mitos sobre o fim do mundo. E já que estamos falando de um evento que conectou o mundo todo, mesmo que pelo caos, tem um jeito bem mais fácil de se conectar por aqui. Aquele botão de inscrição não espalha poeira vulcânica, só conteúdo bom. Fica a dica. Para começar, a Idade Média que a gente imagina, entre 476 e 1453, era tudo menos estável, especialmente no clima. Depois da queda de Roma, a Europa virou um quebra-cabeça de reinos germânicos, visigodos, francos, anglo-saxões, e a vida de todos eles girava em torno de uma única coisa: a agricultura. A economia era agrária, baseada em trigo, cevada e centeio. Isso não era só comida, era poder, era a base de tudo. Um ano de colheita ruim era fome. 2 anos seguidos significava o colapso total da sociedade. Percebe a fragilidade? O ano de 536, bem na transição da Antiguidade Tardia para a Alta Idade Média, foi o teste de estresse definitivo para esse sistema. O mundo era um mosaico. O Império Bizantino, com o Justiniano I, tentava expandir. Na Escandinávia, tribos viviam do comércio. Na China, a dinastia Wei do Norte tinha suas próprias crises, mas todos, sem exceção, dependiam do sol e de estações previsíveis. Quando esse ciclo foi interrompido, não foi só o tempo que mudou, foi a história. O que aconteceu em 536 não foi um dia frio, foi o começo de 12 a 18 meses de uma escuridão persistente. Foi o início da década mais fria dos últimos 2.300 anos. O historiador bizantino Procópio de Cesareia, escrevendo de Constantinopla, foi cirúrgico na descrição. Ele disse que o Sol emitia sua luz sem brilho, como a Lua, e parecia estar em um eclipse permanente. Pensa nisso. O Sol, a fonte de toda a vida, simplesmente se apagou. Seus raios não eram mais claros. Enquanto isso, os anais irlandeses, os Annals of Ulster, foram ainda mais diretos. O registro para 536 é de apenas 3 palavras: uma falha de pão. Não precisa de mais nada. É o resumo perfeito do apocalipse para uma sociedade agrária. Na Itália, o oficial romano Cassiodoro expressou a confusão geral. As pessoas estavam perplexas porque não viam a própria sombra ao meio-dia. A persistência desse véu misterioso foi o que quebrou tudo. Não era uma tempestade. Era uma mudança fundamental nas regras do jogo. E a prova de que isso foi global está na consistência dos relatos. Cronistas que nunca se encontraram, que nem sabiam da existência um do outro, descreveram a mesma coisa. Procópio, em Constantinopla, não se limitou ao clima, ele conectou os pontos e registrou que a guerra, a peste e toda sorte de desgraças vieram logo em seguida. Ele viu a escuridão não como um evento isolado, mas como o gatilho para o colapso social. Ele estava certo. Na Itália, Flávio Cassiodoro foi mais poético, mas igualmente aterrorizado. Ele descreveu um sol de cor azulada e a completa ausência de estações. Para ele, a primavera tinha perdido seu calor e o verão simplesmente não chegou. Do outro lado do mundo, as crônicas da dinastia Wei do Norte são ainda mais explícitas. Relatam neve e geada em pleno verão, um evento que aniquilou as colheitas de painço, a base da alimentação local. A fome era inevitável. Esses relatos históricos são impressionantes, mas a ciência moderna trouxe a prova definitiva. A primeira pista veio da dendrocronologia,
o estudo dos anéis de crescimento das árvores. O cientista Mike Bailey notou um padrão bizarro. Em 536, carvalhos na Irlanda, pinheiros na Suécia e árvores na Califórnia mostraram um crescimento mínimo ou nulo. Um evento de anel estreito, sincronizado em todo o hemisfério norte. Isso só acontece sob estresse ambiental extremo e generalizado. A confirmação final, no entanto, veio do gelo. O núcleo de gelo GZP2, extraído da Groenlândia, funciona como um arquivo da atmosfera. E lá, na camada datada precisamente de 536, os cientistas encontraram um pico de sulfatos e tefra, que são micropartículas de vidro vulcânico. A composição química dessas partículas era tão específica que permitiu rastrear sua origem a uma erupção massiva no hemisfério norte. A ciência validou os cronistas. Por séculos, a causa foi um mistério, mas hoje sabemos. A análise desses núcleos de gelo, liderada por pesquisadores como o historiador Michael McCormick e o glaciologista Paul Majewski, não deixa dúvidas. O pico de sulfato e tefra entre 536 e 540 aponta para uma ou mais erupções vulcânicas colossais. Esses aerossóis de sulfato foram lançados na estratosfera e formaram um véu que refletiu a luz solar de volta ao espaço. O resultado foi um inverno vulcânico. E não foi um evento único. Acredita-se que a erupção de 536, provavelmente na Islândia ou América do Norte, foi seguida por outras duas grandes erupções em 540 e 547. Foi um golpe triplo. Isso não só prolongou o resfriamento por mais de uma década, como deu início a um período de instabilidade climática que hoje chamamos de pequena idade do gelo da Antiguidade Tardia. E essa é apenas a causa. Para entender a dimensão do que veio a seguir, considere se inscrever no canal. Se você gosta de histórias sem filtros, aqui você encontra mais. E comenta aí, você já tinha ouvido falar desse golpe triplo de vulcões? O impacto imediato foi uma queda de temperatura brutal. Estudos dos anéis de árvores indicam que a temperatura média do verão no hemisfério norte caiu entre 1,5 e 2,5 graus Celsius. Parece pouco? Para ter uma ideia, a temperatura média global hoje é apenas 1,2 grau mais quente que na era pré-industrial. Uma queda de 2,5 graus de uma vez só é catastrófica. É o suficiente para quebrar qualquer sistema agrícola de subsistência. Os relatos chineses de neve em agosto fazem todo o sentido nesse contexto. Na Europa, a falta de sol e calor impedia que os grãos amadurecessem. As colheitas falharam em série. O período de crescimento das plantas foi cortado pela metade. Não foi um inverno mais longo, foi um verão que nunca existiu. Para uma população onde 90% dependia da terra, isso era uma sentença de morte. A consequência direta e mais óbvia foi a fome em massa. Com colheitas fracassando ano após ano, os estoques de grão simplesmente acabaram. O termo usado nos anais irlandeses, perditio panis, ou a perda do pão, resume a catástrofe. Para milhares, isso significou morte por inanição. A base da sociedade ruiu. A escassez fez o preço da comida disparar, tornando-a inacessível. E nós vemos isso nos ossos. A arqueologia confirma. Estudos de esqueletos de cemitérios do século VI na Grã-Bretanha mostram marcas claras de desnutrição severa, especialmente em crianças que cresceram nesse período. A fome não era só falta de comida. Foi um motor de desintegração social. Aldeias foram abandonadas, o banditismo explodiu e os laços comunitários se romperam. A única coisa que importava era a luta pela sobrevivência. Essa luta não era apenas por um pedaço de pão. Era por território. A fome empurrou comunidades inteiras para o movimento, criando uma onda de migrações desesperadas. Grupos como os lombardos na Europa e povos turcos na Ásia Central podem ter sido impulsionados por essa busca por terras que ainda produzissem. O resultado foi o caos. Populações em fuga inevitavelmente entravam em conflito com quem já estava estabelecido. Na Escandinávia, a evidência arqueológica é silenciosa e assustadora. Assentamentos inteiros foram abandonados. E, crucialmente, enormes quantidades de ouro foram enterradas em tesouros por volta de meados do século VI. Uma teoria é que eram oferendas desesperadas aos deuses para que o sol voltasse. Outra, mais provável, é que as pessoas esconderam suas riquezas em meio à violência, mas nunca sobreviveram para recuperá-las. Isso abalou a autoridade dos líderes. Um rei que não pode garantir a colheita não é um rei por muito tempo. O contrato social foi quebrado. Basicamente, o evento de 536 criou os primeiros refugiados climáticos em grande escala da nossa era. Mas o ouro enterrado era apenas um sintoma de uma doença econômica muito maior.
a crise paralisou completamente o motor da economia antiga, o excedente agrícola. Sem comida sobrando, não há como sustentar artesãos, soldados ou administradores. O comércio de longa distância, que dependia desses excedentes, simplesmente parou. Toda a rede que conectava o mundo antigo se desfez. A prova está no metal. Análises da pureza de moedas de ouro bizantinas mostram uma queda na qualidade. Isso sugere uma escassez de ouro novo, pois as minas, que dependiam de trabalhadores bem alimentados, pararam de produzir. A economia reverteu para um estado de subsistência local. E, claro, a capacidade do Estado de cobrar impostos, quase sempre pagos em grãos, evaporou. Sem receita, o poder central enfraquece, abrindo espaço para mais fragmentação e violência. Foi uma recessão econômica profunda que durou décadas. É o mesmo princípio de uma crise na cadeia de suprimentos moderna. Quando a matéria-prima fundamental desaparece, toda a estrutura desmorona. E um corpo social enfraquecido é o alvo perfeito para o próximo cavaleiro do Apocalipse. Apenas 5 anos depois, em 541, ele chegou. A praga de Justiniano. Causada pela mesma bactéria da peste negra, a Yersinia pestis, a pandemia varreu o Império Bizantino, matando entre 25% e 50% da população. Um número inimaginável. Pesquisadores como o historiador Kyle Harper argumentam que a crise climática criou as condições ideais para a praga. Primeiro, a desnutrição crônica destruiu o sistema imunológico de milhões de pessoas. Segundo, as mudanças climáticas podem ter alterado os ecossistemas dos roedores na Ásia Central, empurrando-os para as rotas comerciais que levavam direto para o coração do império. O inverno vulcânico não causou a praga, mas preparou o terreno para que ela se tornasse uma catástrofe demográfica. O vulcão carregou a arma, a praga puxou o gatilho. Para mais histórias que você provavelmente não aprendeu na escola, inscreva-se. A lição é brutalmente moderna. Uma crise ambiental pode criar a vulnerabilidade perfeita para uma crise de saúde pública. Isso porque o golpe de 536 não foi um evento único, foi o começo de uma era. O que se seguiu foi um período de mais de um século de resfriamento, que os cientistas hoje chamam de Pequena Idade do Gelo da Antiguidade Tardia, ou Lália. Durou de 536 até por volta de 660. As erupções seguintes em 540 e 547 agiram como reforços, impedindo qualquer recuperação climática rápida. Esse frio prolongado não foi apenas um pano de fundo, ele foi um agente ativo na história. Esse período coincide com a transformação do Império Bizantino e a queda do Império Sassânida na Pérsia. E pode ter influenciado a ascensão dos povos árabes, que partiram de uma península menos afetada pelo resfriamento do norte. O clima não era mais o palco dos acontecimentos, era um dos atores principais. É a prova de que mudanças climáticas de longo prazo não apenas causam desastres, elas redesenham o mapa do poder mundial. E uma catástrofe dessa magnitude não desaparece, ela se infiltra na cultura, vira mito. É aqui que a história encontra a mitologia nórdica, no conceito de Fimbulwinter, o inverno terrível. Descrito nas Edas, o Fimbulwinter é um período de 3 anos contínuos de inverno, sem verão, que precede o Ragnarok, o fim do mundo. A descrição do mito é um eco quase perfeito da realidade de 536. Neve vindo de todas as direções, quebra dos laços sociais, fome e escuridão. O arqueólogo Bo Graslund foi um dos primeiros a propor que a experiência de um verão que nunca chegou foi a semente factual para essa lenda apocalíptica. É impossível provar, mas a correspondência é forte demais para ser coincidência. O Fimbulwinter pode ser a memória fossilizada da pior catástrofe climática da história recente. É basicamente o nosso equivalente a um filme de desastre, mas codificado como a memória cultural de um povo. Mas, para entender a real dimensão do evento de 536, é útil compará-lo com outra grande crise medieval, a Grande Fome de 1315. Desta vez, a causa não foi um vulcão, mas chuvas torrenciais e ininterruptas por quase 2 anos. O resultado, no entanto, foi assustadoramente familiar. Colheitas apodreceram, o preço dos grãos subiu 800% e a fome matou entre 10% e 25% da população do norte da Europa. As crônicas descrevem canibalismo e desespero absoluto. A comparação entre 536 e 1315 revela a vulnerabilidade fundamental da sociedade medieval.
Seja por falta de sol ou excesso de chuva, a dependência total de uma agricultura frágil significava que eles estavam sempre a uma anomalia climática de distância do colapso. Isso funciona até hoje. Qualquer sistema que depende de poucas variáveis está sempre a um choque de distância do desastre. No entanto, o peso desse colapso nunca foi distribuído de forma igual. O impacto da catástrofe foi brutalmente desigual, definido por geografia e classe social. As regiões do norte, como a Escandinávia, que já operavam no limite climático, foram devastadas. Uma queda de 1 grau na temperatura de verão era a diferença entre a vida e a morte. Em contraste, o Mediterrâneo, com uma agricultura mais diversa, tinha alguma resiliência. Mas a divisão mais cruel foi social. Os camponeses, que viviam da colheita do ano, morreram de fome aos milhares. A elite, por outro lado, tinha celeiros e estoques de grãos para anos. O mesmo Cassiodoro que descreveu o sol azulado o fez do conforto de sua corte, enquanto as pessoas que ele governava morriam de inanição. Desastres naturais não existem no vácuo. Eles são amplificados pelas desigualdades que já existem na sociedade. É a lição mais dura e relevante para nós. A física do clima é universal, mas seu impacto humano é sempre social. E essa é a grande ironia. Enquanto o camponês morria de fome olhando para um céu sem sol, a elite tinha tempo e barriga cheia para escrever poemas sobre o apocalipse. A catástrofe para uns era apenas um inconveniente estético para outros, uma curiosidade para ser registrada em crônicas antes do jantar. Isso revela algo desconfortável sobre nós, a capacidade de transformar a miséria alheia em uma anedata, um registro histórico ou um lamento poético. É um luxo que só quem não está com a corda no pescoço pode ter. A história é quase sempre escrita por quem sobreviveu com conforto, não por quem foi esmagado por ela. Não é tão diferente hoje, é. Assistimos a colapsos em tempo real, na tela do celular, com a mesma distância segura de um nobre romano. Comentamos, compartilhamos, nos indignamos por alguns segundos. E depois pedimos o jantar por aplicativo, torcendo para o entregador não pegar a chuva de está caindo lá fora. Se essa pequena dose de realidade te incomodou, se inscreva. Vamos voltar para a rotina do camponês no próximo episódio desta série, a 4ª de 8 partes. Mas pense, você realmente quer entender a rotina de quem sempre paga a conta? Ou é mais confortável só assistir de longe, como sempre foi feito? Afinal, o sistema nunca colapsa para todos ao mesmo tempo.